Boa noite aos que conseguiram persistir depois de um intenso dia de atividades, neste segundo dia da nossa 19ª jornada do EBEP Rio, Sonhar Futuros por nos deixar respirar, por nos deixar existir. Boa noite aos que só puderam chegar agora. Importante observar as orientações gerais postas no chat. Relembro que o chat será aberto para perguntas ao conferencista aos 15 minutos finais dessa apresentação, que, conforme propus ao Franklin, deve ter uma duração de 40 minutos. Com muito prazer, recebemos Franklin Martins. Desde já agradeço sua disponibilidade para estar conosco essa noite, correndo o risco de dizer o já sabido por todos, ou por muitos de nós, nosso conferencista Franklin Martins, jornalista que no correr de sua vida profissional trabalhou em alguns dos mais importantes órgãos de comunicação do país. E acho que cabe destacar, nos momentos em que a imprensa brasileira adotou perspectivas mais plurais, Franklin se destacou como um dos nossos principais comentaristas políticos. De 2007 a 2010, durante o segundo mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ocupou o cargo de membro-chefe, de ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Como ministro, considero importante destacar seu empenho e liderança ao colocar na agenda de discussão do país a definição do papel e consequente regulação das diversas mídias e meios de comunicação de um Brasil que se pretenda democrático. Então, Franklin, eu passo a palavra para você. Seja bem-vindo. Obrigado, Bianca. Eu queria dizer, para começar, que o título, o mote desse nosso encontro é muito expressivo, porque ele lembra os tempos da ditadura, quando os poderosos achavam que nós deveríamos agradecer a eles, porque nos deixavam respirar, por nos deixavam existir. E o preço disso era alto, a fumaça que a gente engolia, os andames de onde a gente tinha de cair, o rangido dos dentes, a cidade a zunir, o grito demente que nos ajudava a fugir. Em Deus lhe pague que essa música, o talento do Chico Buarque, desnuda a essência da ditadura. As pessoas devem agradecer por estarem vivas e aceitar que viver é só respirar. Não é permitido sonhar, é preciso renunciar à condição humana, porque é preciso se submeter. Em outra canção, o Chico dá uma resposta aos poderosos. A canção Apesar de Você. Amanhã há de ser outro dia. Você vai ter que ver amanhã renascer e esbanjar poesia. Como vai se explicar vendo o céu clarear de repente, impunemente? Como vai abafar nosso coro a cantar na sua frente? Porque o mais importante, nas épocas de escuridão e de ditadura, é sonhar. Porque quando se sonha, sempre há alguma luz na escuridão. Eu quero lembrar que Deus lhe pague foi composta em 1970. E apesar de você, em 71, ou seja, no auge do terrorismo do Estado e no embalo do chamado milagre brasileiro. Era uma época em que a ditadura achava que era eterna. Aliás, as ditaduras sempre acham que são eternas. Os nazistas falavam um Reich de 1000 anos, mas Hitler durou 12 anos no poder. As ditaduras vendem essa ideia de que elas são eternas para cultivar o medo e a desesperança nas pessoas, porque é preciso impedir as pessoas de sonhar, de pensar, de apostar no futuro, de acreditar na parceria com os seus semelhantes. Eu sou de uma geração que, na juventude, cometeu muitos erros na luta política, mas nunca cometeu o mais grave de todos os erros, que é não lutar. Quem luta, erra, mas pode aprender com os erros e aprender a lutar melhor. Mas quem não luta, não aprende. Só erra, porque se submeteu. Eu acho que o maior mérito dos jovens da minha geração foi não terem se submetido à ditadura.
É como se nós disséssemos à ditadura militar: você pode me vigiar, me perseguir, me dar borrachada, me prender, me torturar, me exilar, pode até me matar, mas você não vai me obrigar a viver passivamente sob uma ditadura. Eu não vou me submeter. De alguma forma, vou encontrar uma forma de lutar. Se algo que eu costumo dizer aos jovens hoje em dia, e aos não tão jovens assim, nesses momentos tão difíceis, é isso: não se submetam. Nós estamos vivendo tempos terríveis hoje em dia no Brasil. No mundo, de uma certa forma, mas terríveis no Brasil. Ataques à democracia, à Constituição, perda de direitos humanos, liquidação da legislação trabalhista, crescimento do desemprego, retorno da carestia, investida contra os direitos dos aposentados, renúncia à dignidade e à soberania nacional, entrega das riquezas nacionais, inclusive a Petrobras na Bacia das Almas, continência para a bandeira americana, ataques ao meio ambiente, ataques à cultura, estímulo ao racismo, atropelo aos direitos dos negros e dos índios, estímulo à misoginia, naturalização do estupro, ataques à liberdade de imprensa, defesa do armamento da população, que tem dinheiro para comprar armas, fortalecimento das milícias, enfraquecimento do Estado, desqualificação da ciência. Chegam a chamar o coronavírus de uma gripezinha. Ataque às vacinas, ou seja, a um projeto sistemático de destruição do estado de bem-estar social que se conseguiu criar no Brasil, apesar de tudo, e do Estado democrático. Por isso tudo, é muito difícil fazer uma análise da situação política hoje em dia. Análises de conjuntura, elas buscam avaliar alterações e mudanças significativas sobre a base de um quadro estrutural razoavelmente estabelecido e aceito pela maioria dos agentes políticos. Durante anos, como jornalista político, eu fiz análise de conjuntura tendo como referência estrutural o quadro institucional estabelecido pela Constituição de 88. Durante os governos Sarney, Collor, Itamar, os 2 mandatos de Fernando Henrique, os 2 mandatos de Lula, o primeiro governo de Dilma, essa referência estabelecia sempre os limites e os alcances dos movimentos da conjuntura política. Por mais fortes que esses movimentos fossem, eles se davam dentro de uma pactuação democrática aceita por todos ou por quase todos. Essa pactuação foi rompida com o golpe contra a Dilma e contra a democracia em 2016, que teve como pretexto um argumento ridículo das pedaladas fiscais. Um golpe que, é bom lembrar, foi impulsionado pelos grandes grupos de mídia e conduzido por pessoas do calibre de Eduardo Cunha e Aécio Neves. A presidente eleita foi afastada através de um golpe disfarçado de impeachment e o governo foi entregue a Temer. Os golpistas conseguiram unir nesse processo um conjunto amplo de forças conservadoras, corporações dentro do aparelho do Estado, agentes políticos, forças empresariais, tudo isso organizado e impulsionado pelos grandes grupos de comunicação, com o objetivo de afastar a presidente legitimamente eleita. Mais que isso, impor ao Brasil um governo que aplicasse exatamente o programa derrotado nas urnas em outubro de 2014. Esse movimento teve, desde o primeiro momento, o apoio financeiro e político do Estado profundo norte-americano, incomodado com a presença do Brasil no cenário internacional e incomodado com a descoberta de extraordinárias de riquezas no pré-sal. Eles não se conformaram com os avanços democráticos, com a redução das injustiças sociais, das desigualdades regionais, com respeito aos direitos humanos, com o fato de que os pobres deixaram de ser considerados um peso e um estorvo no Brasil e passaram a ser tratados com respeito e apoio. No fundo, eles não aceitavam que o Brasil lidasse com a verdadeira herança maldita do país, que é a herança da escravidão. Não toleravam a ideia de que o Brasil deixasse de ser o país da carteirada e do preconceito e se convertesse num país aberto para os direitos e para as oportunidades. Para eles, o Brasil jamais poderia deixar de ser o país do você sabe com quem que você está falando, nunca poderia se transformar num país de quem você pensa que é. Pessoalmente, eu não esperava por isso. Eu acreditava que, após a ditadura militar, as forças conservadoras no Brasil haviam abandonado sua devoção pelos regimes de força e se convertido à ideia de que uma sociedade grande, complexa e diversificada como a brasileira somente pode prosperar e crescer em ambientes democráticos. Eu supunha que eles haviam compreendido que a definição dos rumos do país deve se dar nas disputas eleitorais e nos embates políticos dentro de um ambiente democrático. Foi uma ilusão.
a nossa elite, que de elite não tem nada, ela é só dinheirista e predadora, não tem projeto de país, não pensa a longo prazo, não tem valores políticos consistentes, ela é imediatista, oportunista e pequena. Por que as elites e o establishment partiram para o golpe depois das eleições de 2014? Pode-se dizer, e com razão, que as forças conservadoras não aguentavam mais as vitórias progressistas. Afinal, eles perderam 4 eleições presidenciais seguidas. Isso descreve a situação, mas há alguns fenômenos de fundo. Eu queria chamar a atenção para 2 questões estruturais. Primeiro, ao longo do século XX, do início do século XXI, o Brasil se transformou numa democracia de massas. Ou seja, o povo, que na República Velha não votava, passou a votar em massa, progressivamente. Isso se deu em meio a grandes dificuldades, ditaduras, massacres, repressões, mas se consolidou, graças à luta, à resistência e ao crescimento da participação popular. Vamos aos números, são impressionantes. Em 1930, 1.830.000 eleitores foram às urnas escolher entre Júlio Prestes e Getúlio Vargas, 5% da população brasileira da época. Em 1945, no final do Estado Novo, esse percentual quase triplicou. Foram 13% dos 46 milhões de brasileiros que votaram para presidente. Votaram para presidente 5.870.000, ou seja, 13% da população. Em 50, quando Getúlio foi eleito, já era 16% da população votando para presidente. Em 60, na eleição de Jânio Quadros, já eram 18% da população. E aí veio a ditadura, mas veio também a resistência democrática. As pessoas passaram a valorizar muito mais a democracia e, quando a ditadura foi afastada, quando voltamos a um ambiente democrático, essas mudanças desse período, essas novidades foram consolidadas na Constituição de 88, especialmente uma questão, o voto dos analfabetos. Aí, no primeiro turno das eleições de 1989, quando o Collor foi ser eleito nessa eleição, já votaram, já foram às urnas 72 milhões de eleitores, equivalente a 49% da população. Ou seja, em 60 anos, nós passamos de 5% em 1930 para quase 50% da população votando para presidente em 1989. Isso seguiu crescendo. Quando Fernando Henrique foi eleito no primeiro turno, nas eleições de 94, votaram 49%. Quando Lula foi eleito pela primeira vez, 53% da população no Brasil. 55% quando ele foi reeleito. Quando Dilma foi eleita em 2010, 58% da população, que na época tinha 191 milhões, votaram no primeiro turno, ou seja, foram 111 milhões de eleitores que compareceram às urnas. Isso daí mudou as condições da luta política, porque as questões que afetam a vida das multidões passaram a decidir as eleições. Por exemplo, Fernando Henrique foi eleito porque ele enfrentou uma questão que afetava a vida das multidões, que era a questão da inflação. O PT, na época, não soube entender como a inflação batia no povão, como mexia com o povão, passou à margem desse assunto, e Fernando Henrique foi ganhar a eleição. Mas depois, Lula e Dilma foram eleitos porque mudaram a agenda para algo que tinha a ver com as multidões. A retomada do crescimento econômico, a retomada do emprego e a necessidade de inclusão social. Ou seja, mudaram as condições da luta política com essa democracia de massas que, durante ao longo ali de 80 anos, mais ou menos, veio se construindo no Brasil. Mas não mudou o coração e a alma da nossa elite, que continuou insensível ao povo. Ela continua incapaz de produzir programas, políticas públicas que contemplassem os interesses das maiorias. E daí as forças conservadoras perderam o bonde da disputa política e sofreram sucessivas derrotas para as forças progressistas. Segunda questão muito importante, a experiência dos governos progressistas, que vai explicar o golpe. A experiência dos governos progressistas de 2002 a 2014 golpeou o coração do discurso das elites conservadoras no Brasil. Qual é essa essência? Qual é isso? Era como se eles dissessem, eu até queria governar para todo mundo, mas não dá. No Brasil não dá. Eu só dá para governar para 1/3 da população, o resto que se vire. E depois diziam que o brasileiro tinha complexo de vira-lata. Ou seja, o Brasil existia para 1/3, 2/3 que se virassem. Tudo o que parecia natural e havia sido naturalizado cotidianamente durante séculos foi derrotado pelo debate, pela luta política nos governos democráticos e populares. A naturalização da opressão foi seriamente abalada e se mostrou como ela é. A opressão é fruto de escolhas políticas e não é algo inevitável. E foi derrotada em meio a um grande debate político. Todos os avanços que ocorreram nos governos de Lula e Dilma, de um modo geral,
eles sofreram encarniçada oposição das forças conservadoras. Apesar delas, ocorreram contra elas. Vamos dar exemplos. Bolsa Família, diziam, é bolsa esmola, estimula não o trabalho. Aumento real do salário mínimo, vão quebrar o país. Luz para todos é uma loucura. Se o mercado não resolveu, como o Estado vai resolver? Cotas nas universidades, nossos adversários entraram na justiça contra essa política. Cotas de escola pública nas universidades, diziam, só vai rebaixar o nível das universidades. Universidades públicas no interior é jogar dinheiro fora. Multiplicação das escolas técnicas, vamos criar elefantes brancos, não tem demanda para isso. ProUni, quem não tem dinheiro para pagar a universidade privada e não consegue entrar na universidade pública, não deve cursar o ensino superior. Políticas de afirmação racial, eles diziam, não somos racistas, não existe racismo no Brasil, vê se pode. Mais médicos, vai para Cuba, volta para Cuba, nego comunista. Valorização do Nordeste, o Nordeste é atrasado, não tem jeito, é uma região pobre, seu povo é indolente, não tem energia. Transposição de São Francisco, vamos esvaziar o Rio, é preciso defender o meio ambiente. Políticas de conteúdo nacional, não, nada disso, é melhor comprar mais barato lá fora. Valorização do mercado interno, temos de abrir o país para produtos mais baratos. Pré-sal, primeiro, disseram que pré-sal não era essa coisa toda. Depois que era economicamente inviável. Em seguida, que a Petrobras não tinha condições financeiras e técnicas de explorar essa riqueza. A essência do seu discurso foi: o sistema de concessão está funcionando muito bem. Para que mudar? Política externa independente. Quem somos nós para querer estar no Conselho de Segurança da ONU? Que história é essa de BRICS? Intensificar relações com a África e a América Latina é uma bobagem. Por que nós vamos encher a bola dos negros e dos cucarachas? O melhor é sempre estar alinhado com os Estados Unidos. Reparem só. Essas disputas políticas foram vividas, acompanhadas por milhões e milhões de pessoas que viram suas vidas melhorar, tiveram oportunidades, aproveitaram as portas abertas e passaram a ter esperança de que poderiam viver melhor do que viviam antes. No fundo, a experiência dos 12 anos dos governos populares atingiu o coração das teses da direita e fortaleceu o coração das propostas da esquerda. Para a direita, pobre é pobre porque merece. Para a esquerda, ele é pobre porque não teve oportunidade. Para a direita, a pobreza é algo natural. Para a esquerda, ela é fruto da injustiça social que se reproduz o tempo todo se não for combatida e tem de ser vencida por opções políticas. Então, o golpe foi dado por causa desses avanços que eu estou descrevendo. É imprescindível ter isso muito claro. Mas se ele foi dado por causa dos avanços, ele triunfou por causa da insuficiência desses avanços. Alguns erros enfraqueceram o campo democrático e popular e permitiram a vitória da direita. E é importante discutir isso se queremos dar a volta por cima. Primeiro, nós não defendemos com o vigor necessário a bandeira da reforma política. Na prática, nós aceitamos conviver com um regime eleitoral e político marcado pela promiscuidade entre os agentes políticos e o poder econômico, marcado pelo Caixa 2, e que, em alguns casos, o Caixa 2 descambava para a corrupção. Nem sempre, mas o Caixa 2 era algo que corria, marginalmente influenciava todo o sistema de financiamento das campanhas eleitorais. Então, nós tínhamos eleições majoritárias para presidente, governador, prefeito, que eram eficazes, eram feitas em cima de opções de fundo. Mas, ao mesmo tempo, as eleições proporcionais para senadores, para deputados federais, deputados estaduais, vereadores, ela era em cima do varejo, do dinheiro e da balbúrdia partidária. Segundo erro grave, nós nos conformamos com uma situação que nenhuma democracia do mundo pode tolerar: a concentração da mídia na mão de alguns poucos grupos. Nós deveríamos ter avançado no debate sobre a regulação dos meios eletrônicos de comunicação social. Rádio e televisão são concessões do Estado. Como qualquer concessão do Estado, exigem regras, ambientes regulatórios, agências reguladoras. É assim nos transportes públicos, nos transportes aéreos, energia, água, gás, etc. Mas prevaleceu a tese do deixa para lá. Pior, em alguns momentos, se adotou a tese do controle remoto, como se regulação fosse sinônimo de controle ou de censura à imprensa. Eu gosto muito do relatório da Comissão Europeia de 2013, onde ele diz que as sociedades devem combater duas grandes ameaças à informação. Uma é a censura, que já é praticada pelos agentes públicos, pelos governadores, governantes, né? E a outra é a falta de pluralidade, que na prática é imposta pelos oligopólios da imprensa. Seja a censura, seja a falta de pluralidade, elas impedem que a sociedade tenha acesso a uma informação
boa, de qualidade, e que, em função da sua informação, possa fazer as suas opções. Terceiro, nós não travamos uma luta indispensável, a luta contra os juros extorsivos e insuportáveis na nossa economia. É uma questão muito atual, porque os conservadores eles têm um discurso falso, mas ele é redondo, com princípio, meio e fim. Os programas sociais não cabem no orçamento. O Estado precisa ser enxugado. É preciso cortar despesas. É preciso reduzir o custo do trabalho. E hoje em dia fala, é preciso ter um teto de gastos. É preciso combater esse discurso, porque o problema do Brasil não é o custo do trabalho e das políticas sociais. O problema do Brasil é o custo do capital, é o custo do dinheiro. Nós temos os maiores juros do mundo. Quarto grave erro. Por longos períodos, a partir principalmente de 2010, nós nos abstivemos de travar a luta política com a intensidade que a vida requer e aceitamos que a agenda das mudanças e da inclusão social fosse sendo substituída pela agenda da mídia, da oposição, das corporações do Estado, centrada na questão da Lava Jato. Aceitamos que o combate aos malfeitos se tornasse o principal ponto da agenda nacional. E, olha, isso no momento, em 2011, 2012, 2013, em que o país tinha a menor taxa de desemprego de sua história. Nós só vencemos a eleição de 2014, a reeleição da Dilma, porque essa bobagem momentaneamente foi deixada de lado. Quem aceita a agenda do adversário, renuncia à sua própria agenda, está condenado ao fracasso. Fica sem discurso. Sem luta política, não existe possibilidade de derrotar os donos do dinheiro e do poder. A injustiça fica camuflada e naturalizada. Eu volto ao golpe agora. O golpe não foi um golpe contra Dilma, o PT ou contra o Lula, foi um golpe contra a vontade explícita do povo brasileiro, que nas eleições de 2014 escolheu o aprofundamento das mudanças e recusou o caminho do retrocesso. Foi um golpe contra aquilo que é o símbolo e a base de qualquer regime democrático, o voto, porque é através dele, e só através dele, que podem ser feitas grandes escolhas e as opções fundamentais de uma sociedade democrática. É ele quem deve servir de base para a organização das instituições políticas. O governo Temer, que nasceu do golpe e do rompimento do Pacto Democrático de 88, foi um desastre total, absoluto e completo. Eles falavam em ponte para o futuro. Na verdade, fizeram um retrocesso, fizeram um grande poço profundo onde mergulharam a sociedade brasileira, com o desmonte dos direitos trabalhistas e sociais, com a entrega das riquezas nacionais a grupos estrangeiros e com a redução do Estado brasileiro a um Estado mínimo. Temer foi um desastre. Ia-se para a eleição. O que aconteceu? Eles tinham de afastar o Lula das eleições. Promoveram uma perseguição odiosa, porque não adiantava ter dado o golpe contra a Dilma, ter afastado a Dilma e deixar o Lula ser candidato. Porque o Lula, segundo todas as pesquisas, ganharia as eleições. Muitas até diziam que no primeiro turno. Mas o fato é que as forças que deram o golpe não apenas afastaram a Dilma, mas tinham um objetivo principal: impedir a volta das forças progressistas ao governo, e, para isso, precisavam tirar Lula da disputa. E, nisso, o comportamento, não só da mídia, mas do judiciário, foi crucial. Primeiro com o Moro, depois com o comportamento do Supremo e do Tribunal Superior Eleitoral. Mais tarde, eu não sei se vocês acompanharam, os vazamentos da Vaza Jato, não da Lava Jato, da Vaza Jato, feitos pelo Intercept, trouxeram à luz um impressionante material sobre as ilegalidades cometidas no Reino das Sombras pela Lava Jato. Ficou claro que Moro, ao longo de anos, não se comportou como um juiz imparcial. Jamais manteve a mesma distância entre a acusação e a defesa como a lei determina. Tampouco guardou o equilíbrio necessário entre ambas as partes. Ao contrário, agiu o tempo todo como um inquisidor, atropelando de vida o processo legal. Na prática, Moro dirigiu o trabalho da acusação, propôs linhas de investigação a procuradores e delegados da Polícia Federal, determinou o ritmo e as prioridades das suas ações, pediu e obteve o afastamento de audiência de membros do Ministério Público que não eram de seu agrado. Quer dizer, ele se comportou, durante esse processo todo, como o técnico e o capitão do Ministério Público e também foi o árbitro da partida. É importante deixar claro que, ao mesmo tempo que ele perseguia Lula, o Moro interditava investigações que pudessem criar problema para seus objetivos políticos. Ele determinou à Polícia Federal que havia chegado ao ponto de apreender tablet dos netos do Lula
para que não tocasse no celular do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, um corrupto de 4 costados e o principal operador do golpe do impeachment contra Dilma. Quando alguns procuradores cogitaram em apresentar uma denúncia contra o ex-presidente Fernando Henrique, Moro mandou uma mensagem dizendo que era terminantemente contra, ou seja, o juiz conversando com o Ministério Público, com a acusação. Abre aspas. Ele dizia que era contra porque essa mensagem dele dizia o seguinte, abre aspas, melindra alguém, Fernando Henrique, cujo apoio é importante. E por aí nós vemos o grau de promiscuidade que havia entre a acusação e o juiz. Sem Lula na disputa, nós fomos para as eleições de 2018. Vamos ter claro o seguinte, nas eleições de 2018, o Bolsonaro foi um acidente de percurso do projeto golpista do establishment e dos Estados Unidos. As elites acreditavam que elegeriam um candidato conservador, consolidando o processo aberto com o golpe. E, para alcançar essa meta, elas trabalharam junto com as corporações de Estado, Judiciário, Ministério Público, Polícia Federal, para afastar o Lula das eleições. Qual era o plano A do establishment? Era a candidatura do Alckmin. Mas Alckmin não decolou, embora tinha o maior tempo de televisão. Por quê? Porque sua imagem estava fortemente associada de Temer, que estava no fundo do poço. Ocorreu com o Alckmin o mesmo que aconteceu com o Dr. Ulisses em 1989, nas eleições de 89, cuja imagem estava ligada a Sarney, ao do Sarney. Aí, o Dr. Ulisses, que era o Dr. Ulisses, que era um homem respeitado, grande prestígio, mas como tinha a imagem dele ligada ao Sarney, não conseguiu decolar. Com o Alckmin aconteceu a mesma coisa. Como ele não vingou, o establishment chegou à conclusão de que não tinha outra saída senão embarcar na candidatura do Bolsonaro, ou seja, ir com a extrema-direita. Esse establishment dourou a pílula da sua adesão ao Bolsonaro com a crença de que, com o tempo, iria domesticá-lo, conteria sua agenda de costumes, seu discurso fascista. Eles achavam que iam botar o presidente eleito nos trilhos do neoliberalismo. Eles achavam que iam fazer do Bolsonaro um Temer II. Eu lembro uma declaração do Luciano Huck entre o primeiro e o segundo turno de 2018 que sintetiza muito bem esse estado de espírito. Não, abre aspas, não voto no PT. Nunca votei do PT e não vou votar no PT. Discordo de muita coisa do Bolsonaro, mas ele chegando lá, ele pode amadurecer, ele vai repensar. No início de 2020, ou seja, depois do primeiro ano de mandato do Bolsonaro, o establishment já havia se dado conta de que a situação não era tão simples assim. Bolsonaro tinha base social e política, tinha caneta e, mal ou bem, tinha a legitimidade das urnas. Ou seja, para ele, a sua agenda ia muito além do neoliberalismo. Para ele, o ultraneoliberalismo era apenas uma camisa elegante que ele vestia para vestir um regime que atropelava os direitos, o meio ambiente, a cultura, a democracia, a soberania nacional, ou seja, atropelava tudo. Uma espécie de fascismo tropical que falava grosso com o povo e fino com os Estados Unidos. Foi ficando claro que o Bolsonaro não seria domesticado e contido pelo establishment, porque o Bolsonaro só se equilibra na agressão, na exclusão, na violência, no supremacismo. Bolsonaro foi a solução possível para o establishment no curto prazo, mas ele se tornou um problemão a longo prazo, porque ele não permite a construção de uma hegemonia estável e abrangente. Ele pode ceder aqui e ali, fazer uma concessão para cá, outra para lá, mas quando ele sentir que está perdendo o chão debaixo dos pés, ele não cede no essencial. E o essencial para ele é o seguinte, ele é quem manda. Ele só se equilibra na agressão e na afirmação de que é ele quem manda. Eu cobri Congresso durante 20 anos, cobri muito Bolsonaro. Bolsonaro é isso. Bolsonaro é um ser político pequeno, agressivo, um baixo clero da vida, mas é o tempo todo alguém que só se equilibra na agressão. Então, nós tivemos um fenômeno interessante. As relações entre Bolsonaro e o establishment, de janeiro a julho desse ano, 2020, entraram num período de grande instabilidade. Bolsonaro e o establishment continuavam unidos em torno do discurso neoliberal, do desmonte do Estado, etc., mas as divisões cresceram em várias áreas. Área comportamental, cultural, ambiental, direitos humanos, liberdade de imprensa, política de segurança, especialmente por causa da questão do crescimento das milícias, do empoderamento das milícias,
e as relações institucionais afetando especialmente o judiciário, em política externa por causa de uma total falta de refinamento. Então, aquele climão de estamos juntos para o que der e vier, que vigorou durante 2019, em 2020 acabou. E o exemplo claro desse bate-cabeça foi a demissão do Moro em final de abril. A disputa entre Moro e Bolsonaro exprimia a contradição entre Bolsonaro e a Globo. Chegou a hora de mexer nessa situação, do ponto de vista do Bolsonaro, porque o quadro passou a ser balizado em 2020 já pelas articulações para 2022, para as eleições de 2022. Afinal, não existe poder sem perspectiva de conquista ou manutenção de poder. Então, Bolsonaro ficou naquele processo todo e as contradições foram aumentando. Aumentaram dentro do judiciário fortemente. O judiciário acabou tendo que dar um freio de arrumação na Lava Jato, no lavajatismo, que havia tomado conta da primeira instância do Ministério Público. Ou seja, o Supremo precisava mostrar quem mandava no judiciário. Foi dentro desse quadro que se deve entender a libertação do Lula, a decisão sobre a questão da segunda instância no Supremo, etc. Mas o freio que o Bolsonaro deu foi um freio de arrumação. O Supremo deu foi um freio de arrumação. Um freio leve, uma beliscada. O jogo ainda não está jogado e não foi jogado inteiramente. Além disso, Bolsonaro passou a viver um problema muito forte, que foi um isolamento internacional crescente, monumental, há uma compreensão no mundo, hoje em dia, no mundo jurídico internacional, de que o Lula foi vítima de uma grande perseguição política, quer dizer, que o julgamento dele, na verdade, foi uma farsa, e isso criou enormes problemas. Então, quando vem a pandemia, nós temos uma situação que já vinha um turbilhão, entende? Crescendo com algumas coisas que foram acontecendo. A estagnação da economia, a pandemia e o afloramento crescente das relações entre Bolsonaro e o crime organizado. Eu começo pela economia. O establishment em Bolsonaro apostava que o programa de austeridade, conduzido antes pelo Temer e depois pelo Guedes, promoveria uma retomada do crescimento econômico. Eles achavam que se acertasse as contas do governo, os investimentos voltaríamos e entraríamos num mar de roda. Se deram mal com o Temer e depois com o posto Ipiranga. Não veio nenhuma recuperação econômica. Ao contrário, os problemas se acumularam. As pequenas melhoras, em alguns momentos, devem ser liberação episódica de recursos com saque do fundo de garantia e depois auxílio emergencial. Mas o consumo, que é fundamental, está contido. Investimentos públicos com austeridade não houve nem haverá. Investimento privado, tampouco a capacidade ociosa é muito grande. Investimento externo em novas atividades produtivas, não. Só para comprar ativos na bacia das almas e que já estejam rendendo, dando dinheiro. Então, o que nós temos nesse processo todo? Um agravamento da crise econômica que foi mitigada num primeiro momento pela questão do auxílio emergencial, mas que, com o fim do auxílio emergencial, ou melhor, a redução do auxílio emergencial e do número de pessoas atingidas por isso, o problema social voltou a se manifestar. Então, nós estamos vendo uma situação política e econômica muito caótica e a recuperação da economia não veio e é pouquíssimo provável que venha a curto prazo. E não vindo, as divisões dentro do bloco dominante vão aumentar e vai haver cada vez mais disputas entre eles. A crise sanitária ela veio lançar a crise política e a crise econômica num patamar ainda mais dramático. Semana a semana, mês depois de mês, a situação foi se aguçando, mas a desgraça acabou sendo naturalizada, porque é uma situação muito complexa, as pessoas ficarem em quarentena, confinadas nas suas casas, etc., e sem rumo, sem saber para onde se vai, quanto tempo vai durar essa pandemia, etc. Num primeiro momento, cresceu o sentimento que Bolsonaro é um desastre e não estava à altura de comandar o país. Mas, e a Câmara, por causa disso, recebeu dezenas de pedidos de impeachment. Mas, graças ao auxílio emergencial, que é bom lembrar, foi proposto pela oposição, encampado pelo Congresso, o Bolsonaro logrou sair das cordas. Então, nós temos um momento muito interessante, em julho, que o Bolsonaro, sentindo-se forte por causa do apoio que ele começou a ter por causa do auxílio emergencial, mas, ao mesmo tempo, sentindo-se fraco, vamos lembrar, a prisão do Queiroz foi em julho, sentindo-se forte por um lado e fraco por outro, Bolsonaro passou a flertar com o golpe.
partiu para os ataques à Globo e à mídia, as ameaças ao judiciário, e entrou assim uma espécie de uma escalada pré-golpe. Mas ele não conseguiu reunir força suficiente, especialmente nas Forças Armadas. Então, ele teve de fazer um recuo. E fez, porque, como o auxílio emergencial deu algum gás para ele não passou a impressão para ele mesmo e para as forças políticas ligadas a ele de que ele tinha sido derrotado na sua tentativa de produzir um golpe, mas que ele tinha feito um ajuste político. Bolsonaro entendeu que tinha que recuar para recompor as forças. Ele parou de atacar os outros poderes, parou de falar na saída do palácio, teve assim uma atitude mais discreta a partir daí, mas ele segurou a queda em parafuso. Nas últimas semanas, nos últimos meses, ele já voltou aos ataques e começou a cada vez jogar mais para o confronto. Fez o corte do auxílio emergencial, como eu falei, e nós estamos assistindo a um crescimento do desemprego monumental à medida que o auxílio emergencial foi cortado, o valor, e foi cortado o alcance do auxílio emergencial. E isso irá apenas até dezembro. Eles recusam aumentar o período de vigência do auxílio emergencial. Então, nós vamos ter, nesse processo em 2021, uma situação econômica extremamente confusa, extremamente delicada. Um crescimento de desemprego, crescimento da carestia e uma retomada de crescimento econômico, a meu ver, pífia, que não irá muito longe. Então, isso significa o seguinte, que as tensões vão aumentar cada vez mais. A trombada com o Guedes, hoje em dia, já é uma coisa pública, ela tende a se aguçar. Então, eu acho que o Bolsonaro vai continuar tendo um peso muito grande, maior do que a Globo, o Centrão, tudo isso. Eles vão continuar brigando, mas pode-se produzir uma sensação de vazio, uma situação de vazio. Pode-se produzir um crescimento do campo popular? Pode, mas isso vai depender do campo popular também. Dependerá de se o campo popular vai lograr construir uma unidade, combinar o combate ao coronavírus, as pautas sociais, a defesa dos direitos, e deixar de lado, suas lideranças têm que deixar de lado questões de diferenças menores e se unir em torno das questões maiores, que no fundamental é a democracia, o estado de bem-estar social e afastar essa enorme ameaça que nós estamos vivendo, entende? Que é o do governo Bolsonaro. Você me pediu para te avisar, aos 5 minutos. Tudo bem. Então, eu estou cumprindo o meu acordo com você. Tá bom. Eu acho que o establishment está correndo, as classes dominantes estão correndo um sério risco no Brasil, que é de viver um problema de hegemonia sem pactuação na sociedade. Elas não estão conseguindo construir algo consistente e duradouro. Sem hegemonia, não se governa por muito tempo um país grande, complexo, diversificado como o Brasil. A ditadura militar, por exemplo, não se segurou no anticomunismo. Ela só ganhou o fôlego com o milagre brasileiro, mesmo assim por pouco tempo, e quando o milagre começou a fazer água, ela teve de ir para a distensão. Então, com uma economia indo para baixo, quer dizer, e uma falta de unidade em cima, e o crescimento, entende, um caos econômico e social, o establishment acho que vai viver uma coisa muito grave, que é a inexistência de uma hegemonia por um período prolongado. Isso não quer dizer que vamos ter, por gravidade, uma vitória do campo popular, porque a inexistência também pode, de uma hegemonia do lado de lá, também pode produzir saídas autoritárias. Eu, pessoalmente, não acho que é o mais provável, mas não se pode descartar essa possibilidade. O fato é que a inexistência de hegemonia no mingau que hoje existe no Brasil só desembocará na recuperação de direitos, crescimento econômico, inclusão, democracia e soberania, se nós lograrmos construir uma alternativa ao que está aí. E não está fácil, porque a gente vive um período de destruição monumental. As nossas lideranças, entende? Aí, como eu estava dizendo, ainda muitas vezes estão presas, entende, a coisas do passado, a calos que foram pisados aqui ou ali, ao invés de estar pensando no povo, cada um ainda está jogando o seu próprio jogo. E isso dificulta a nossa reação. Até pouco tempo atrás, muita gente no campo democrático achava que o Bolsonaro iria desmilinguir sozinho. Tantas e tamanhas eram as besteiras e agressões feitas por ele. Aos poucos está caindo a ficha de que não é assim. Bolsonaro não vai cair sozinho. Ele não vai derrubar ele mesmo por mais besteira que ele faça. Ele precisa ter contido e derrotado pela oposição, e não pela oposição dentro do establishment, mas pela oposição popular, que pode fazer e deve fazer aliança
pontuais com quem quiser se opor à negação de direitos, aos atropelos aos direitos humanos, à democracia, tudo isso. Mas tem que ser algo que entenda o seguinte: nós temos que fazer uma repactuação democrática no Brasil, tomando como base a Constituição de 88 e tendo o voto popular, o voto nas urnas como centro de tudo isso. Existe um grave problema, já concluindo, nesse momento que nós estamos vivendo. A pandemia, ela dificulta muito a mobilização do povão nas ruas, na praça pública. E o povão, sem mobilização nas praças públicas, ele fica muito contido. Porque, se reparem só, a nossa mídia dá uma cobertura total ao Bolsonaro. A nossa mídia dá uma cobertura total ao judiciário. Ela dá uma cobertura total ao Maia e ao Alcolumbre, etc. Mas ela não dá cobertura à oposição. A oposição não existe para ela. Quer dizer, então é o seguinte: parece que a política se resume àquilo que ocorre nas instituições. E como as ruas não estão reagindo, em parte por causa de erros políticos, confusões políticas, etc., mas em grande parte por causa da pandemia, entende? Isso, de certa forma, gera essa situação de vazio. Agora, nas eleições municipais, vamos ver o que acontece. Eu não faço muitas apostas antes das eleições, mas eu acho que aqueles que apostavam que as forças populares iam ser massacradas nas eleições, eu não acho que é isso que vai ocorrer, bem isso. Bolsonaro sofrerá derrotas políticas importantes, onde ele botou a cara apoiando candidatos. Entende? Eu acho que as forças populares vão se recuperar, mas não vai ser nenhuma vitória espetacular, e nós vamos ter uma dispersão de votos de DEM, PSDB, Centrão, etc. Então, tudo isso, e fica essa incógnita. E o julgamento da suspeição do Lula, quando é que vai ocorrer? Eu gostaria de achar que, em algum momento, a ficha do Supremo vai cair e eles vão julgar. Mas eu continuo achando que o Supremo, entende, fica naquele modo de que as instituições estão funcionando no ponto morto. Ele não se mexe naquilo que é importante. E ele dificilmente julgará a suspeição do Moro no julgamento do Lula, se não houver uma reação popular e não houver uma movimentação, um agravamento da crise que leve a isso. Concluindo, eu queria dizer o seguinte: que nós estamos vivendo tempos difíceis, muito difíceis mesmo. Mas eu, apesar de tudo, eu quero dizer que a médio prazo eu sou otimista. Talvez seja um defeito meu, talvez seja uma qualidade, não sei, um defeito ou uma qualidade da minha formação política. Eu me formei na ditadura e nunca perdi a esperança no futuro, mesmo nos momentos mais difíceis. Mesmo quando parecia que tudo estava liquidado, eu sempre acreditei numa coisa, que é que o povo aprende com as suas experiências, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Obrigado. Obrigada a você, Franklin. Nós temos algumas perguntas que eu vou ler para você. Mas antes eu vou te fazer uma pergunta. Você tem dito que o mais importante em um processo de autoritarismo é a insubmissão. Você acha que a gente está sendo pouco insubmisso ou excessivamente submisso? Ou a pandemia explica o que a gente está vivendo? Eu posso ler um conjunto de outras perguntas, se você assim preferir. Pode ser? É uma pergunta de Cristiana. Ela diz assim: gostaria que Franklin comentasse sobre a ascensão dos militares no governo bolsonarista, com mais de 6 mil, segundo dados recentes do TCU, e dos riscos de aprofundamento do fascismo no poder. Há uma outra pergunta nessa mesma linha, de Leila Ripoll. Por que há uma presença tão forte dos militares no governo? Onde andam os militares nacionalistas? Há alguma divisão expressiva entre os militares? Você responde e depois eu sigo? Essas perguntas estão mais conectadas. Eu vou tentar responder essas duas, na verdade são duas questões. Olha, primeiro, por que a nossa reação não é mais forte? Por que a nossa, vamos dizer... Eu não acho que o povo, as pessoas estão submissas, não.
é que esse processo é lento. Na ditadura, teve 64, as pessoas foram começar a ir para a rua, sair, isso é 3 anos depois. Em 67, foi desembocar em 68. Quando veio o AI-5, as pessoas foram começar a sair para a rua depois de 74. Entende? Então, ele é um processo. Eu acho que será muito mais curto agora, porque eu acho que o acúmulo é muito maior e, por outro lado, eu acho que o governo que está aí, ele não tem a unidade que a ditadura militar tinha e ele não conseguirá resistir tanto tempo. E, como eu disse, eu acho que existe uma crise de hegemonia claríssima. Eu quero ver onde é que eles vão ficar com o agravamento da crise econômica, que vai levar a um agravamento da crise social a partir de 2021. Então, eu acho que nós estamos vivendo um momento de acúmulo e que é difícil, durante a pandemia, que esse acúmulo ganhe visibilidade. Mas eu acho que nós estamos vivendo um momento de acúmulo. Mas não quer dizer que o jogo está jogado e que vai subir em flecha. Nós temos um grave problema. Eu acho que as nossas lideranças políticas do campo popular precisam conversar mais, se entender mais e jogar menos em função de projetos pessoais ou particulares. Vamos ver. Acho que o segundo turno das eleições pode ajudar nesse sentido. Espero, pelo menos. Eu espero que ninguém vá para Paris. Eu espero que vá todo mundo pedir voto, entende, para botar quem for de esquerda, progressista, no segundo turno, ter um desempenho bom e poder, inclusive, ganhar as eleições. Quanto à questão dos militares, é uma questão muito complexa. Nós não tivemos uma anistia que julgasse efetivamente os crimes cometidos por importantes setores das Forças Armadas. Isso ficou congelado quando foi, na verdade, a anistia foi para os dois lados, quando se foi fazer a Comissão Nacional da Verdade, setores das Forças Armadas reagiram muito mal, se sentiram incomodados com isso. Mas eu não acho que isso, que é uma questão que muitos analistas apontam, eu não acho que foi por causa disso que setores militares começaram mais do que, num primeiro momento, apoiar o Bolsonaro, era algo que fosse contra, na verdade, mais um governo progressista. Na verdade, existe um incômodo nas nossas elites e existe um problemão nas nossas classes médias. Que é o seguinte: essa inclusão social, ela é algo fantástico, mas ela, depois de um certo tempo, ela leva setores da classe média a uma certa insegurança, que é mais ou menos o seguinte: será que meus filhos e meus netos vão ter a posição que eu tenho hoje em dia? Porque o que garante à classe média uma posição na sociedade? É a universidade e é o setor público. Entende? Quando esses dois setores começou a entrar muita gente do povão, há uma insegurança na classe média. Enquanto teve uma disputa política e todo mundo estava ganhando, isso até 2012, 2013, por aí, tudo bem, isso foi contido. Depois, isso começou a atingir a classe média. E os militares reagem, claro, com o estamento, tudo isso, mas reagem muito também como classe média. Eu, pessoalmente, acho que os militares entraram numa fria monumental, porque eles não são o centro do poder, eles não serão o centro do poder, eles não têm projeto político, eles montaram na garupa do cavalo do Bolsonaro, entende? Com uma porção de militares, etc., mas eles estão associados e o desgaste do Bolsonaro será o desgaste de setores importantes também das Forças Armadas. Está sendo, não é que será? Está sendo. Ou seja, uma repactuação que eu espero que um dia venha a se fazer, quando for ter que se discutir a situação do judiciário e a situação dos militares que embarcaram no golpe, seja ativamente, seja passivamente, é algo muito complicado, muito complexo. Eu não quero em ditadura militar, não. Não tem força para isso. E nos militares da ativa, eles deixaram isso muito claro quando o Bolsonaro começou a querer fazer, que não entrava nisso. Deixaram muito claro, não. Deixaram isso transparecer. Mas isso ficou evidente para quem estava acompanhando o processo político. Mas é um processo complexo, porque as Forças Armadas, que vinham num processo de recuperação e que durante os governos do Lula tinham passado a ocupar um papel institucional importante, estratégia nacional de defesa, rearmamento das Forças Armadas, tudo isso, elas jogaram fora avanços importantes com os quais elas estavam comprometidas. Isso é um problema para elas. Vou te fazer próximas perguntas, ok? Pergunta de Márcia Balberg. Marx falava
que quando o povo perceber que não há mais o que perder, ele faz a revolução. O crescente desemprego, a perda de mais de 160 mil vidas, a pobreza se aprofundando, serão capazes de despertar, construir a consciência e as condições para a luta política que os governos populares não conseguiram? Você responde a essa ou eu faço outra? Faz outra, logo eu respondo as duas. Tá. Sobre construir uma unidade como as forças progressistas poderão se articular sem aderir à dita frente ampla? Essa pergunta foi de Emília. Mais uma outra pergunta de Leila Ripoll. Como você explica a popularidade de Bolsonaro, os 30% de popularidade? Bom, vou começar por essa. Eu acho que a popularidade do Bolsonaro tem várias explicações. Primeiro, é o seguinte: existe um setor de direita, de extrema-direita no Brasil, que vivia no armário, ou melhor, uma parte dele vivia nos porões da ditadura ainda, e que saiu à medida em que esse processo político foi ocorrendo. Isso não é 30%. Então, é claro, houve uma eleição lá que o Enéas teve 5%, 6%, entende? Era um discurso para presidente. Esse era um discurso dele absolutamente de apoio à ditadura. Eu acho que você tem um setor que saiu da toca com isso. Mas o Bolsonaro cresceu, como eu disse, porque ele fez uma campanha eleitoral, vamos ter claro, onde ele não foi um debate. Ele não precisou fazer nada. Quando o Lula não foi a um debate nas eleições de 2006, a Globo deixou a cadeira do Lula vazia no debate no primeiro turno. E eu acho que fez bem, porque o Lula devia ter ido. O Bolsonaro agora não ia aos debates e ficava por isso mesmo, porque ele criou o discurso de que eu recebi uma facada, não estou podendo ir. Ele dava entrevista para a Record, mas ele não ia a debate. Entende? E, ao mesmo tempo, ele tinha uma cobertura muito grande da mídia, principalmente das televisões, por causa da questão da facada, da situação de fragilidade dele, etc. E tal. E ele foi crescendo, como eu disse, porque o Alckmin cresceu e o establishment, quando olhou e disse: não tem tu, vai tu mesmo, eu vou com ele. Então, eu acho que o Bolsonaro ele já vinha num processo de desgaste no início desse ano, 2020. O que levantou o Bolsonaro foi o auxílio emergencial. Suas pesquisas mostram isso claramente. O auxílio emergencial jogou ele para cima. Eu acho que a diminuição do auxílio emergencial, a diminuição do alcance do auxílio emergencial e o fim do auxílio emergencial vão ir erodindo, entende, o apoio dele, principalmente em quem, de alguma forma, estava sobrevivendo graças ao auxílio emergencial. As outras duas questões, quais eram mesmo, que eu não anotei aqui. Eu repito. Uma dizia a respeito a uma observação sobre Marx. Marx falava. E a outra? A outra é sobre construir uma unidade. Como as forças progressistas poderão se articular sem abrir a dita frente ampla? Sem aderir à dita. Olha, eu acho que essa questão do povão reagir é uma questão muito complexa. Aliás, todos os autores marxistas, pelo menos os principais, sempre se debruçaram sobre isso para tentar explicar por que em determinadas condições o povo vai para cima e em determinadas condições o povo não vai para cima. Às vezes está sofrendo muito e não vai para cima. Eu acho o seguinte: o povo tem uma sabedoria. Se ele acha que o outro lado está unido e o lado dele está dividido, ele não vai para cima. Porque o povo tem a experiência, e no Brasil essa experiência é uma experiência histórica, de que se ele fizer isso, ele é bucha de canhão. Ele é bucha de canhão. Ele vai e vai ser destroçado. Basta ver o que foi todo o processo de construção da unidade nacional, o processo de construção das instituições políticas. O povo, quando se levantou antes da hora, ou mesmo quando não era o povo, eram setores de classe média, intelectual, se levantavam antes da hora, eram atrocidades. Então o povo tem esse negócio assim: se a situação está dando, eu vou. Se a situação não está dando, eu não vou. O que o povo achou até agora?
Eles estão unidos, o lado de cá está dividido, se eu for para cima, eu vou ser bucha de canhão. Esse processo, eu acho que está sofrendo mudanças. Ele vai mudar. Mas isso quer dizer que ele mudará necessariamente? Vai depender, primeiro, do grau de crise e de divisão no bloco dominante em cima. E isso está se aprofundando, está crescendo. Existe uma divisão dentro deles crescente. Esse negócio do teto de gastos, por exemplo, promove dificuldades enormes para o governo. Entende? E dificuldades imensas, monumentais para a população, para os serviços públicos, etc. E tal. Tudo isso tende a agravar as visões do lado de lá. E eu acho que, pelo lado de cá, mal ou bem, eu acho que o grau de, vamos dizer, de briguinha entre as lideranças já vem diminuindo, embora estamos muito longe de ter algo, ao meu ver, que é fundamental, que é pensar, entende, no povo em primeiro lugar e depois nas instituições de cada um, nos partidos de cada um, nos setores de cada um. Entende? Então, eu acho que não é um processo simples, não. É um processo complexo, entende? Mas eu sou otimista. Eu sou otimista de que a crise levará ao agravamento das dificuldades lá de lá e a crise fará com que muitos setores crescentes da população, do povo, percebam de que já perderam muito mais do que deveriam perder, do que poderiam aceitar perder e que vão ter que se levantar. Agora, quando isso vai se dar, como vai se dar, etc., eu realmente não sei. Posso continuar fazendo as perguntas para você? As pessoas estão ok? Tudo bem. Essa pergunta é de Arthur Urbino. Ele diz: a sociedade hoje se articula e se organiza de forma mais fragmentada. As redes sociais são um novo fenômeno. A reação popular nestes novos meios digitais, com as dificuldades de mobilização na rua, poderemos ter uma forma diferente de movimentos em grandes redes que articulam as mobilizações? As organizações sociais terão uma nova dinâmica? O mundo do trabalho se articula com as novas formas de produção? É a pergunta do Urbino. Uma pergunta do Flávio. Existe alguma possibilidade dos movimentos progressistas colocar a questão racial antes de classe, pelo menos uma vez na vida? A primeira questão é extremamente complexa. Eu não tenho resposta para ela de jeito nenhum. Nós estamos vivendo uma transição no mundo do trabalho, no mundo da comunicação, no mundo que ninguém sabe exatamente para que lado vai, até onde vai, etc. As questões novas que se colocam, muitas vezes as questões foram novas colocadas há 1, 2 anos, ainda não foram respondidas e nós já temos questões novas. Então, é um processo muito complexo. Entende? Eu, no entanto, acho que com todas as mudanças, com todas as dificuldades de entender o que está acontecendo, eu acho que existe uma energia latente nas forças populares. Eu não estou falando dos partidos, não, nos movimentos sociais, nas pessoas, nos intelectuais, entende? Nos trabalhadores. Existe uma energia latente que, se ela encontrar caminhos, ela poderá se manifestar de forma vigorosa. Mas isso não está dado, entende? Isso não está dado e é uma questão muito complexa, entende? Eu acho que as redes sociais podem jogar um papel extraordinário dentro disso, porque as redes sociais é uma faca de 2 gumes, entende? Quer dizer, por um lado, entende? Eu estava entre aqueles que ali em 2008, 2009, entusiasmadíssimo com o surgimento da internet, a criação de um espaço livre onde todo mundo poderia se manifestar, produzir informação, trocar opiniões, etc. E tal. E o que aconteceu? O capital dominou isso, criou as plataformas, os mecanismos. Então, você tem o Google, você tem o Instagram, você tem o Facebook, você tem o Twitter, cada um se mexe com as suas próprias regras, ou seja, eles capturaram e privatizaram aquilo ali, quer dizer, e criaram um problema. Mas o mundo vai ter que reagir a isso, porque senão essas 5 ou 6 plataformas aí serão mais poderosas do que a maioria dos governos no mundo. Então tem um problema a ser colocado.
Mas eu acredito que tem ainda o lado progressista, que eu falava lá atrás, que ficou tolhido por tudo isso, mas que pode voltar a se manifestar. E eu acho que existe um problema no nosso campo muito forte ainda. Assim, nós precisamos, eu faço muito essa crítica de forma positiva, construtiva, mas é o seguinte, nós precisamos falar para fora da bolha. Por favor. Nós falamos para a bolha o tempo todo. Falar para a bolha quer dizer falar para quem pensa como eu. Eu não sou contra falar para quem pensa como eu. Mas nós precisamos falar para quem não pensa necessariamente como eu penso. E quando você precisa falar para quem não pensa como você pensa, você precisa entender como uma pessoa pensa. E precisa entender quais são as dúvidas dela. E ao invés de querer já entrar chutando o pau da barraca, é entender o seguinte, que as pessoas têm o direito de ter uma opinião diferente da minha e têm o direito de não pensar como eu e têm o direito, inclusive, de errar. Eu costumo dizer isso em reuniões políticas, que é o seguinte, o Haddad não ganhou a eleição porque uma parte do eleitorado que queria votar no Lula, que votaria no Lula se o Lula fosse candidato, não votou no Haddad, foi votar no Bolsonaro. Isso foi um problema do Haddad? Não é um problema do Haddad. As pessoas lá atrás votaram no Lula e ele diz, o Lula eu sei que ele faz o que ele fala, ele faz isso, etc. E tal. O Haddad as pessoas estavam inseguras. E também tinham experiência de que na eleição de 2014, que foi uma eleição que a Dilma ganhou prometendo o aprofundamento das mudanças, e o primeiro ano do governo da Dilma, ela adotou um programa de austeridade. E foi um equívoco, a meu ver. E isso fez o quê? Que uma parcela do eleitorado que tinha votado nela ficasse desnorteada. É um sentimento terrível na política, aquele sentimento que o cara acha que foi feito de bobo. Entende? É um sentimento terrível. E isso mexeu depois nas eleições de 2018. É mais ou menos uma parcela do eleitorado, não é uma parcela pequena, não. É 10, 12% do eleitorado que as pesquisas diziam que votariam no Lula e não votaram no Haddad, foram votar no... Por quê? No fundo, cara, o Lula é bom, mas eu não sei se ele vai escolher bem, não sei se ele escolheu bem, ele está inseguro. Entende? Então, esse processo é um processo complexo e nós temos de falar para fora da bolha. Eu conheço tantas pessoas do povo, pessoas simples, pessoas que eram lulistas até debaixo d'água, não eram de PT, não eram de partido, mas tinham admiração, se sentiam representados, se sentiam progredindo e que depois murcharam, entende? E essas pessoas, nós temos que dialogar com elas. Então, eu acho que falar para fora da bolha é uma das questões cruciais e digo, nós não estamos conseguindo falar para fora da bolha. Entende? Aliás, quase ninguém está falando para fora da bolha, porque a direita também não está mais conseguindo. É um problema bastante complexo. Isso aí. A segunda questão, eu vou ser muito franco, eu acho que a principal questão é a questão social. Na época da ditadura, ali em 75, 76, começaram a vir as pautas, pauta de meio ambiente, pauta de mulher, pauta contra o racismo, uma série de pautas que começaram a ver, e muita gente, naquele momento, dentro das organizações políticas, dizia, isso aí desvia da luta contra a ditadura. Eu não concordo com isso. E eu sempre disse, eu acho uma bobagem essa posição. Essas lutas são lutas progressistas indispensáveis. Devem ser travadas. Travando essas lutas, você fortalece a luta contra a ditadura. Travando a luta contra a ditadura, você fortalece essas lutas que hoje em dia se fala muito de lutas identitárias. Não necessariamente o termo é esse, entende? Mas eu só acho o seguinte... E olha, eu acho que o grande problema do Brasil, a nossa herança maldita da escravidão, racismo no Brasil, é uma coisa odiosa, nojenta, etc. Mas eu acho que a questão social é a questão principal e a questão democrática é a questão principal. Agora, isso quer dizer assim, então deixa a questão do racismo no canto de jeito nenhum, porque a questão principal do racismo ela é também social. Entende? Ou seja, os negros afrodescendentes, eles sofrem durante um século, depois 2 séculos, eles ficam sofrendo o quê? As consequências daquilo, mas por causa da exclusão social. Então, você tem de combinar, a meu ver, a questão social e a questão dos negros, a questão das mulheres, as questões identitárias, de um modo geral, você tem que combinar. Agora,
de uma forma que você não isole a questão racial da questão social, que não isole a questão racial da questão democrática. Se você isolar, ela se enfraquece. Se elas forem travadas juntas, a meu ver, elas se fortalecem. Eu sei que é difícil, tem muita gente que, com a sua indignação, a meu ver, justa, etc., se levanta contra essa questão e quer travar uma coisa mais segmentada, mas eu acho que, como foi na época da ditadura, será mais forte se nós entendermos que o principal é a questão social, a questão democrática, e que a luta contra o racismo, a luta contra a exclusão racial, contra as discriminações, ela será mais forte num ambiente democrático, num ambiente de inclusão social do que fora dele. Ainda as perguntas estão chegando, Franklin. Eu me atrapalhei e pulei uma pergunta da Simone Perelson. Eu vou ler a pergunta agora. Se possível, gostaria que falasse um pouco sobre as forças e projetos políticos de oposição presentes hoje e com reais chances de desempenhar um papel importante na retomada de uma via progressista e de esquerda no Brasil. Possíveis futuros presidentes é a pergunta. Tem mais uma pergunta aqui. Tem algumas perguntas. Uma outra pergunta sobre eleições as eleições municipais podem ser um termômetro para as eleições de 2022? Eleições municipais, eu não, sinceramente, não vou entrar muito em questão. Eleição municipal é uma coisa muito difícil, é muito fragmentada. Eu acho que as forças de esquerda vão se recuperar, as forças progressistas vão se recuperar em comparação com 2016, onde foi um desastre muito forte. Elas vão se recuperar. Mas nós não teremos grandes vitoriosos dentro desse processo. Acho que a esquerda vai ganhar algumas capitais, vai perder outras capitais. Perder não vai ganhar, porque ela não detém grandes capitais hoje em dia. O Bolsonaro vai ser derrotado, como eu falei, em alguns, principalmente Rio, São Paulo, e acho que vai ser derrotado também em Fortaleza, onde você tem candidatos muito ligados a ele. Mas você vai ter muitos candidatos que DEM, PSDB ou Centrão, alguma coisa, e alguns candidatos que não são nada de você pegar, por exemplo, o Calil, em Belo Horizonte. O Calil, ele não é uma pessoa de direita e ele não é uma pessoa de esquerda. Ele é um prefeito, bota o pé no barro, vai fazer as coisas, etc. E por isso que ele está lá com essa... deve ganhar no primeiro turno, etc. Então, eu acho que as eleições municipais elas serão um momento de acúmulo de forças. Eu espero que no segundo turno as forças progressistas consigam trabalhar vestindo a camisa de que quem estiver indo para o segundo turno, com tudo, entende? Mas não é uma eleição nacional, ela é uma eleição local, então cada local é isso. Mas eu acho que é um momento positivo, essa é a minha opinião, é um momento positivo. Mas posso estar enganado. A eleição municipal é muito difícil de você sair fazendo prognóstico com uma antecipação, como a atual, ainda mais dentro de uma campanha de tiro curto, como foi a que a gente viu agora, e onde as grandes redes de televisão, na verdade, congelaram o debate político, se recusaram a fazer o debate político. Por quê? Porque elas queriam que fosse só a oposição conservadora para enfrentar o Bolsonaro. Ou então o Bolsonaro, no caso da Record, no caso da Rede TV, etc. Então, essa daí é uma questão. A outra questão, já que eu já me esqueci de novo, é tanta coisa. É sobre projetos políticos de oposição presentes hoje, tá. com reais chances de papel importante, né? É muito difícil também responder a isso, porque é o seguinte, nós temos na oposição, eu acho que a principal força política da oposição é o PT. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. E eu falo isso tranquilamente, eu não sou o PT, nunca fui do PT, tenho respeito, admiração pelo PT, acho que ele jogou um papel extraordinariamente importante e ainda jogará um papel muito importante, mas também tem erros, vícios, etc., coisas que cometeu mas no balanço geral acho que deu contribuições extraordinárias, eu acho que foi a coluna vertebral desse processo de inclusão social e de aprofundamento da democracia que nós tivemos no Brasil durante 12 anos, entende? Eu acho isso extraordinariamente importante. E eu acho que
o PT é a principal força da oposição, mas não é a única. Entende? Então, você tem outras forças. Por exemplo, o PSOL. O PSOL é uma força política importante. Ele ainda está, vamos dizer, ganhando musculação, entende? Ainda é um garoto indo para a escola e ganhando peso, ainda, mas está crescendo. E em algumas cidades, e como as eleições estão mostrando agora, etc., ele será uma alternativa importante, entende? E poderá jogar um papel importante. E acho que o PSOL fez uma inflexão nas eleições de 2018 importante. Ele antes tinha um discurso muito anti-PT, que muitas vezes fazia com que ele se perdesse na onde devia estar o foco dele. Eu acho que com a candidatura do Boulos, ele ganhou, vamos dizer, uma compreensão, uma maturidade, e eu acho que está, inclusive, se beneficiando disso no atual momento. Entende? Tem o PCdoB, que é uma força política longeva e importante, entende? Que tem uma figura como o Flávio Dino com grande expressão, tem boas chances de eleger a Manuela numa frente, entende, em Porto Alegre, mas é uma disputa difícil, não está dado que vai conseguir eleger, mas é uma força importante. Você tem um outro polo de oposição, a meu ver, importante, que é o polo formado pelo Ciro, PDT, PSB, entende? Eu acho que o Ciro é uma pessoa de oposição, está contra o governo Bolsonaro, está contra, mas eu acho que o Ciro, algumas vezes, ele precisa definir se o que ele quer é fazer uma aliança com a esquerda ou se ele quer fazer uma aliança principalmente com o centro e a centro-direita. Em alguns momentos ele dá a impressão que é com a esquerda, em outros momentos é com a centro-direita. Eu, pessoalmente, acho que o Ciro é um quadro político extremamente interessante. Ele tem consistência, etc., mas muitas vezes ele morre pela boca, porque ele fala mais do que devia, entende? Quer dizer, e é o seguinte, namoro é feito de gestos privados. Política é feita de gestos públicos. Eu, até hoje, não consigo entender o Ciro não ter ido a São Bernardo no dia que o Lula foi preso, ficar solidário com ele ali. Se ele tivesse feito esse gesto, eu acho que as chances de uma aliança entre o Ciro e o PT nas últimas eleições presidenciais seriam reais. Quando ele não fez, fica uma coisa complicada. O Boulos estava lá. O PCdoB estava lá. O pessoal estava lá. Gente sem partido estava lá. Ele não foi. Eu acho que é um erro. E aí entram coisas pessoais. Está magoado. Eu acho que a gente, político, para ir longe, tem que ser maior do que as mágoas. Ele tem que ser do tamanho do sonho da capacidade política. Então, eu acho que são forças importantes, vão jogar um papel e vamos em frente.